Vamos passar aqui ao quarto ponto. É um ponto um bocado onde eles dizem que Maria foi virgem perpétua, que realmente sim, ela era virgem quando teve Jesus. Isso a Escritura o prova. Agora vamos ver aqui o dogma da virgindade perpétua. Mais uma vez, zero de Escritura, é só tradição de homens. A perpétua virgindade de Maria ensina que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Este dogma mariano é o mais antigo da Igreja Católica e Oriental Ortodoxa, que afirma a real e perpétua virgindade mesmo no ato de dar à luz o Filho de Deus feito homem. Assim Maria, sempre virgem pelo resto de sua vida, sendo o nascimento de Jesus, como seu filho biológico, uma concepção milagrosa. Porém, convém absolutamente, mas é necessário que Deus só tenha uma esposa, assim como é necessário que Ele tenha uma só igreja. Por isso, assim também, a esposa só pode ter um esposo, e Maria só devia ter um esposo real, o próprio Deus, e manter-se virgem por toda a vida. Vou só aqui comentar em relação a isto. Isto é completamente pagão, porque desde a antiguidade da Babilónia havia a trindade de Nimrod, Semiramis e Tammuz, que era a trindade, a mulher, o marido e o filho. Aqui é exatamente a mesma tradição, a mesma coisa. Como é que Deus pode ter uma esposa como se Deus fosse um humano, como se Deus precisasse de uma esposa ou de uma mãe, nesse caso, como eles dizem que é a mãe de Deus? É completamente pagão, completamente ridículo, sem fundamento nenhum na Escritura, sem saber o que é Deus, porque era muito necessário para nós que fosse assim, para compreendermos o alto valor da virgindade, pois que a Virgem mais fecunda, aquela que gerou em seu seio o próprio Deus encarnado, quis se manter virgem, como devemos nós prezar a virgindade e a pureza, nós que geramos filhos sem valor se comparados com o dela. Vejam bem o que este tipo de gente escreve e acredita, que filhos não têm valor, as pessoas não têm valor. É completamente ao contrário de Deus. Uma vida humana tem mais valor, todo o ouro, tudo o que existe no universo inteiro. Só uma vida humana tem mais valor do que tudo o que existe. Todo o valor material que existe no universo não se compara ao valor de uma vida humana. E este tipo de gente escreve estas coisas dizendo que nós geramos filhos sem valor. Eles consideram este livro como uma peste. Isto são fatos históricos. Uma pessoa na Idade Média, se fosse apanhada com este livro, era lançada ao fogo, juntamente com o livro, porque o livro claramente prova que a Igreja Católica não é o corpo de Jesus, não é a Igreja de Deus. Por isso mesmo, esta é a luz a apontar para a escuridão da Igreja Católica. Quando a gente pega na Bíblia, é uma luz. A gente olha para a Igreja Católica e vê que aquilo é trevas, é demónico, é a Igreja de Satanás, não é a Igreja de Cristo de maneira nenhuma. Eles dizem que a Escritura, quando fala no Novo Testamento, fala de irmãos, diz que primeiro eles têm duas teorias, dois pontos que eles usam sempre. O primeiro ponto é que José já vinha com bagagem, como se costuma dizer, do casamento anterior, tinha tido um casamento anterior, por assim dizer, e já vinha com filhos, no mínimo 6 filhos, que é o que a Escritura diz que são os irmãos de Jesus. Tem irmãos, mas estes irmãos são só de José, não só de Maria, vinham num casamento anterior. Lá está, historicamente não há provas. Isto é a rocha. Jesus disse para construir a casa em cima da rocha. Eu não vou construir a minha casa em cima de areias movediças. Deus não seria Deus se não conseguisse conservar a sua palavra. Não seria Deus, não poderia ser Deus. Esta é a sua palavra conservada. Se a pessoa realmente quiser amar a Deus, vai procurar a escritura certa, a tradução correta, porque ela o existe e Deus não seria Deus de outra maneira. Dizem que Maria era uma virgem perpétua e a Escritura claramente diz que Jesus tinha irmãos. E o segundo ponto que eles dizem é que a palavra irmão, em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, adelphos, que é a palavra em grego que significa irmãos, tem vários significados.
como por exemplo, irmãos na fé. Depois tem o significado, também podia ser usada como ou irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, irmãos de sangue, completamente, do mesmo pai e da mesma mãe. Pode ser usada como meio-irmão, quero dizer, meio-irmão, irmão só de um pai ou só de uma mãe. E também pode ser usada como primos ou relacionados de sangue. Irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, até aí, até a Igreja Católica vai negá-lo, porque é óbvio que Jesus foi, a Escritura diz que Jesus é Filho de Deus, não pode ser, os irmãos não podiam ser também filhos de Deus, essa aí não pode ser, a palavra não podia ser usada nesse termo, de ser o mesmo pai e a mesma mãe. Depois vamos ver aqui primos, também não pode ser porque Maria tinha estado com José. A outra opção, ou sendo meio-irmãos, ou sendo irmãos na fé, só sobram essas duas, não há hipótese aí, quando as opções todas só vais ficar com essas duas. E eles realmente, a Igreja Católica diz que a opção mais correta a palavra é usada como irmãos na fé. Quando está escrito, diz claramente que são irmãos de sangue de Jesus, irmãos da parte de Maria. E vamos ver, depois disto, desceu a Cafarnaum ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A Escritura separa em grupos quem é quem, é muito óbvio. Aqui diz ele, diz sua mãe, diz seus irmãos e seus discípulos. Quando a Igreja Católica diz que a palavra diz irmãos, diz que é irmãos na fé, os discípulos que eram irmãos na fé de Jesus, porque aqui iria dizer irmãos e discípulos separadamente. Se os irmãos de Jesus, que são filhos de Maria, fossem só irmãos na fé, a palavra aqui não diria separadamente irmãos e discípulos, porque são duas palavras completamente diferentes. Diria só ele, sua mãe e seus irmãos, juntando tanto irmãos de sangue como irmãos na fé, juntaria todos no mesmo grupo. Aqui claramente diz que eles eram irmãos de sangue da parte de Maria, obviamente. Em João, capítulo 7, versículo 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Lá está, aqui o 3 diz, vai, mostra aos teus discípulos. Depois a palavra completamente diferente, logo no versículo, no 5º, diz, nem mesmo seus irmãos, mesmo aqui outra vez a dizer claramente que os seus irmãos de sangue, nem mesmo eles acreditavam em Jesus. É óbvio aqui mais uma vez que diz claramente que Maria tinha filhos. Mateus capítulo 1, versículo 18, e a palavra diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui diz claramente que antes de se juntarem, aqui é claro, antes de eu ir fazer qualquer coisa, faço aquela coisa que vou fazer antes. Mas depois vou fazer aquela coisa. Se eu disser, antes de me deitar vou lavar os dentes, é óbvio que eu vou lavar os dentes e depois vou-me deitar, porque eu disse antes vou lavar os dentes. Aqui diz, antes de se juntarem, achou-se grávida de Jesus, pelo Espírito Santo. Por isso, depois dela ter o filho Jesus, obviamente que teve que ter o ato sexual com José, não há dúvida. Mais um bocadinho aqui à frente podemos ver também, muito claro, no mesmo capítulo, o versículo 25, diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, primogênito, pois o nome de Jesus. Agora vamos ver aqui duas palavras aqui muito interessantes. Vamos aqui a Gênesis 4:1. Para quem não sabe o que quer dizer conheceu, obviamente quer dizer o ato sexual, né? E diz aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1, e conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Obviamente que conheceu, a palavra quer dizer o ato sexual, aqui claríssimo, aqui no Gênesis 4:1 diz isso mesmo. Agora vamos voltar aqui outra vez ao capítulo 1, versículo 25 em Mateus, quando diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Óbvio, não a conheceu até aquele ponto. Depois daquele ponto, é óbvio que o ato se ocorreu, né? E agora vamos ver mais uma palavra, o primogênito. Deu à luz o seu filho primogênito.
primogênito significa o primeiro, o irmão mais velho. É óbvio, se o autor tivesse querido que fosse o único, teria dito, obviamente, e deu à luz o seu único filho. Não, diz o primogênito. O primogênito quer dizer o primeiro. Obviamente é o primeiro, segundo, terceiro, se é o primeiro numa lista. É o primeiro numa lista. Aqui a palavra diz claramente primeiro, primogênito. Significa, se formos ao dicionário ver o que é que significa primogênito, diz o filho mais velho, o primeiro dos irmãos. Lá está, o primeiro. Se ele foi o primeiro, porque mais ela teria, sem sombra de dúvida. Não nos esquecemos que tanto José como Maria faziam parte do povo judeu, e Deus claramente disse para se multiplicarem em Gênesis, e Paulo na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 7, versículo 4, diz claramente que o corpo da mulher não lhe pertence, nem o corpo do homem, para se entregarem um ao outro, e é óbvio que eles se multiplicaram, tanto que a palavra diz que no mínimo havia mais 6 irmãos de Jesus, e aqui podemos ir a Mateus 13:55 e ver isso claramente. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio isto tudo? E eles aqui dizem claramente que conhecem a família de Jesus. Tem 4 irmãos e 2 irmãs. Não. Agora vamos falar aqui do quinto dogma da Igreja Católica. O que é que eles dizem em relação... Chama-se a Assunção de Maria, que ela foi levada ao céu, ascendeu ao céu, tal e qual como o que aconteceu a Jesus mais uma vez. É mais um tentar atribuir a ela o que não aconteceu nem historicamente nem nas Escrituras. A Assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aqui completamente dizendo que ela teve participação na ressurreição do seu Filho. Não sei como, não consigo pensar aonde e como e porquê, mas é o que eles acreditam. Aqui está mais uma vez completamente satânico, distorcido. Tradição católica. A doutrina católica ensina que no final de sua vida Maria foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Catecismo 966-974. Agora por outro lado. Verdade da Bíblia. Maria não foi assunta ao céu. Maria aguarda, assim como todos os crentes em Jesus Cristo, a volta do Senhor como julgador. Na Bíblia não existe referência alguma sobre a Assunção de Maria. Acredita-se que o Evangelho de João tenha sido escrito cerca de 90 anos após o nascimento de Cristo. Se Maria tivesse sido levada ao céu de maneira sobrenatural, será que João, o discípulo com quem Maria residia, não teria mencionado esse maravilhoso evento em seu Evangelho? No livro de Apocalipse, será que João estava tão míope que não a enxergou sentada no trono de Deus Pai? Ora, quando Enoque e Elias foram arrebatados ao céu, a Bíblia fez um registro disso. No caso de Elias, o arrebatamento foi descrito com alguns detalhes. Gênesis 5:24 e Reis 2, de 1 a 12. Porque a Bíblia não fala disso de Maria. A Assunção de Maria foi oficialmente declarada como um dogma de fé da Igreja Católica em 1950. Isso significa que todo católico é obrigado a crer nessa doutrina sem questioná-la. Estão obrigando a acreditar no que não está escrito. Contudo, o dogma da Assunção foi originado em escritos heréticos oficialmente condenados pela Igreja Primitiva. Em 495, o Papa Gelásio declarou que os homens que estavam ensinando essa doutrina eram hereges. Papas infalíveis consideram essa doutrina como heresia. Foi então que, em 1950, o Papa Pio XII, outro infalível, transformou essa heresia como dogma oficial da Igreja Católica. Quando um diz que é uma heresia fazer tal e o outro vem ao fim de mais de 1000 anos e dizer que não é heresia, é um dogma da Igreja. Agora, qual deles é o infalível? Não se consegue entender como é que isto pode ser possível, as pessoas acreditarem nestas coisas.
com Maria, se ela tinha morrido, se não tinha morrido. Eles disseram que não morreu bem, porque morrer, o ordenado pelo pecado é a morte, por isso ela não poderia ter morrido. Eles dizem que ela entrou em dormição, o corpo não teve decadência nenhuma, mais uma vez a roubarem o que foi de Jesus, que o corpo teve 3 dias sem sofrer nenhuma decadência, sem ser corrompido, e eles aí roubam mais uma vez o que foi de Jesus, que ela entrou em dormição e obviamente ao fim dos dias foi levada ao céu, é o que eles dizem, foi assumida no céu e coroada rainha. Obviamente que realmente não há escritura nenhuma, zero, a comprovar a Assunção de Maria, nem historicamente, nem não há nenhuma prova em relação. Resumindo, lá está mais uma vez, eles tentam atribuir a Maria o que não é dela, o que pertence a Jesus, para poderem louvá-la, para ela poder ser a deusa da Igreja Católica, a deusa que já existia antes de Maria existir, antes da Igreja Católica existir. É uma deusa pagã que, como eu mais para a frente posso ver claramente. Tudo o que eu disse aqui hoje deve ser pesquisado. Incentivo as pessoas a pesquisarem, a saberem se é verdade ou não. Como eu já disse, isto não é nenhum ataque pessoal. Por outro lado, é tentar ajudar as pessoas a saberem da verdade. Eu resumia dizendo que Jesus morreu por todos nós, só Ele nos pode salvar. Não há outro caminho. A gente a fazer idolatria, a ouvir o que aquela organização demónica diz, obedecendo a eles, nós estamos num caminho de trevas, de condenação por Deus. Isto é feito da minha parte sem fins lucrativos absolutamente nenhums, é só o amor como o meu mestre me mandou dar a todos os humanos, amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo, e por esses ensinamentos, por esses mandamentos eu o faço. Agradecia que ponderassem sobre o assunto, pensassem sobre o estudo que acabámos de fazer. Sem sombra de dúvidas, eu penso que o Senhor está mesmo às portas, como diz a Bíblia. Ele está muito próximo, os sinais o dizem. Ele disse que ia haver muitos sinais. Os sinais estão aí como nunca antes apareceram tantos sinais na face da Terra. É-nos dado inteligência pelo Altíssimo para podermos ponderar sobre estes assuntos. De onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. São perguntas que qualquer ser inteligente devia fazer. E por esse lado, mais uma vez, incentivo-vos a ponderar sobre o que acabámos de estudar. E só há um Salvador, é Jesus Cristo, não há outro caminho. Ele morreu por todos nós e devemos louvá-lo e agradecer-lhe todos os dias. E Ele sim merece o nosso louvor, todo o nosso sacrifício, tudo o que nós temos para Ele deverá ser dado. Que a paz do Messias esteja convosco, Jesus Cristo, e até à próxima. Mais estudos virão em breve.